Fala pessoal, beleza? Vamos fazer aqui uma revisão, é uma revisão breve, vamos tocar somente mencionar aí os principais assuntos que nós estudamos aí nesse semestre na nossa disciplina de governança corporativa e compliance, beleza? A gente faz uma revisão rápida, lembrando que na semana que vem já é data aí para a realização da P2, né? Então, o material da revisão também já está disponível lá na plataforma virtual, na plataforma de arquivos, né, na nuvem, no Moodle. Então, é só pegar o material, dar uma olhada. Eu referenciei a revisão toda por aulas, né? Então, de repente, aquele tema que te deixou com mais dúvida ou que você quer aprofundar um pouco mais, você pode, a partir do nosso slide de revisão, verificar qual é a aula que eu abordei aquele tema e você voltar, então, para a aula completa, né? Aí você busca lá na nossa nuvem, na plataforma de arquivos, os vídeos, a aula completa, material, guia para estudo, texto, né? Sobre o assunto daquela aula que você quer estudar um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais. Tranquilos? Então a gente vai fazer essa revisão rápida, vamos somente mencionar os principais assuntos, tá? E vamos que vamos, tá bom? Bom, pessoal, eu tomei a liberdade de fazer a nossa revisão, já desconsiderando aqui aqueles elementos mais introdutórios da aula 1 e 2. E já estou começando a nossa revisão a partir da aula 3, tá bom? Então, a aula 3 foi onde nós começamos a tratar o assunto de forma mais objetiva, mais direta, né, que é o assunto do GRC, a Governança, Risco e Compliance. Né? A gente começou falando um pouco sobre fraude. Eu quero destacar com vocês, pessoal, mais uma vez, eu frisei isso muito durante as nossas aulas, que a necessidade do compliance da governança corporativa não diz respeito exclusivamente à prática de fraude, né? Não é isso. Em que pese no geral a gente entender que agora nós temos mecanismos de compliance e de governança em razão das fraudes que aumentam cada vez mais, as pessoas estão fraudando mais, né? Com mais má fé, né, com mais intenções ruins, o ser humano está se tornando um ser pior, né? A gente tem a tendência a querer criar isso, né? Claro que existem motivos para isso, em razão da excessiva ganância, enfim. Não estou dizendo que isso não ocorra. O que nós estamos dizendo, né, porque isso é um campo de estudo lá da sociologia, mas o que eu quero dizer para vocês é a existência, o fortalecimento das regras de governança, risco e compliance não diz respeito ao aumento de fraude, porque isso ainda é muito difícil a gente falar sobre aumento ou redução. O que a gente tem é o aumento de mecanismos de combate às fraudes e à corrupção, isso com certeza, né? Agora não dá para falar, desde os tempos mais remotos da nossa história política em sociedade, já se fala em corrupção, em fraudes, né? em ganância excessiva, né? Então, o que eu quero dizer é, quando a gente fala em governança, risco e compliance, nós estamos falando do agigantamento das empresas, desse fenômeno globalizado, mundial, que é o crescimento, né, econômico dos grupos, né, o crescimento dos grupos econômicos. Então, são poucas empresas, poucos grupos que estão assumindo a responsabilidade econômica sobre tudo, né? Então, é isso que é governança, risco e compliance. Então, ela surge para tentar limitar a atuação desses gigantes grupos econômicos, porque uma pequena empresa, pessoal, que comete uma fraude ou que tem aí um sistema não tão transparente, ou que não tem sistemas de stock options bem feito, ou tag along, enfim, pequenas empresas, pequenos negócios, o impacto deles é menor. Então, uma fraude acarreta um menor prejuízo. O fechamento dessa empresa vai acarretar a demissão de menos pessoas, menos funcionários. Agora, imagine uma gigante, que é o que a gente tem visto hoje no Brasil e no mundo, poucas empresas assumindo controles absurdos sobre todo tipo de serviço. Nós temos empresa hoje gigante que trabalha no varejo, em aplicativo de comida, em loja de presente, em papelaria. Então, uma única empresa gigante, né? Inclusive, esse exemplo que eu estou dando talvez hoje, no novo mercado da B3, é a empresa que está lá no topo. Então, veja, esse agigantamento das empresas assusta. Então, a gente cria mecanismos, né, para regular esse comportamento, tanto quando a gente fala de governança, quando a gente fala de controle de risco, como quando a gente fala de compliance, tá bom? Então, a gente tirar um pouco o foco
de que isso diz respeito à fraude. Tá? Isso diz respeito ao agigantamento das empresas, a nossa necessidade econômica, social, de controlar o comportamento dessas empresas que estão dominando economicamente todo o mercado. Beleza? Bom, mas a gente sempre destaca, né, a gente chama a atenção para os pontos da fraude, que essas fraudes podem então surgir, né, de diversas formas, né, seja excesso de ganância, a falta de cultura empresarial, que também é muito comum, né, a empresa que vem com um único objetivo cultural de aumento de lucro a qualquer custo, lembrando que o abuso do poder econômico também é combatido por lei, nós vimos lá na lei antitrust, tá? Então, veja, essas questões aí podem levar à fraude, tá? E o que a gente pode fazer, então, o que as empresas devem fazer para reduzir isso, né? Então, as empresas devem, primeiramente, colaborar, buscar normativas internas, né? Por exemplo, um programa de integridade é um bom caminho, né? Regulamentar de forma bem objetiva as stock options, não é isso? Então, um bom treinamento de funcionários, a criação de comitês, né, de funções colegiadas e não individualizadas, centralizadas, são mecanismos que as empresas podem adotar para minimizar, né, os riscos e estar aí de acordo com uma boa orientação de governança e compliance, beleza? Começamos falando de governança, né? Foi nossa primeira temática específica. E quando a gente falou de governança, eu trago para vocês, eu disse que nós vamos nos basear no índice de governança, na cartilha de boa governança do IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ele vai trazer alguns princípios fundamentais para a gente de governança: a transparência, a equidade, prestação de contas e respeito ao cumprimento das leis, que é o compliance, né? Então, esses 4 princípios são a base de uma boa governança corporativa, tá? Então, transparência realmente das informações, né, das ações da empresa, a equidade, né, o equilíbrio entre todos os stakeholders, entre os sócios, fornecedores, sócios majoritários, minoritários, prestação de contas, né, accountability, a empresa elevar o nível de prestação de conta, não é simplesmente se entregar um livro, um cálculo, sumário de cálculo no final do ano, não. Tá? Isso é obrigação mínima para você não fechar a tua empresa. Quando a gente fala de prestação de conta, a gente fala de governança. Governança é você prestar contas o tempo todo, informações claras, precisas, quanto que eu arrecadei, aonde que está sendo minha saída, eu estou fazendo doação, eu não estou fazendo, tá bom? Beleza? E claro, por fim, o compliance, que é uma ferramenta fundamental também de uma boa governança corporativa. Tá? Lembrando que os agentes de governança são todos os stakeholders, né? Quem que está envolvido num bom sistema de governança? Todo mundo, gente, todo mundo, desde os sócios até todos os funcionários que colaboram na empresa, beleza? Eu trouxe para vocês aqui um gráfico para a gente partir, né, nessa discussão, depois que nós já tínhamos revisado, por exemplo, a teoria do sistema, né? A empresa como um sistema aberto, orgânico. Então, nós vimos que o IBGC traz esse gráfico para mostrar para a gente como que ele enxerga a boa governança, né? Então, como um sistema aberto, a empresa está dentro aí de 2 grandes círculos, como vocês podem ver. O primeiro círculo externo, que é o que influencia tudo, né, o que vai influenciar em tudo, é o meio ambiente. Como um sistema orgânico, ele tem troca, beleza? E ainda depois, recebendo também a influência do meio ambiente e filtrando, influenciando a atividade da empresa, nós temos as partes envolvidas, os stakeholders, e as regulamentações compulsórias e facultativas. Então, esse é o cenário da empresa, do sistema aberto, sistema orgânico que a empresa se encontra, sendo influenciado pelo meio ambiente, pelos stakeholders e pelas regulamentações facultativas ou compulsórias. Então, compulsórias são aquelas obrigatórias, né? A empresa está obrigada a seguir aquela regulamentação. E já as facultativas são aquelas opcionais, não obrigatórias. Tá? As obrigatórias, compulsórias, elas podem ter origem nacional ou internacional. As internacionais têm origem na legislação de outros países, né? Legislação interna de outros países e convenções ou tratados internacionais. Já as legislações nacionais são as leis, decretos e regulamentos.
Lembrando que, independentemente, né, a lei, vamos imaginar como função primária do Legislativo, decreto como uma das funções aí do Poder Executivo também, né, e os regulamentos que seriam as leis, as normas não estatais, né, gente? Aquelas regulamentos internos das empresas, beleza? Então, as normas nacionais vão ser tanto emanadas do Estado, pelos poderes que assim o fazem, né, seja legislativo ou executivo, ou então pela não estatal, pelas instituições, né, pelas próprias empresas, por exemplo, através dos seus regulamentos. E as facultativas, elas têm origem difusa, a gente não consegue identificar a origem como a gente faz na compulsória, né? Então ela pode vir de qualquer lugar, ela pode vir de uma doutrina, né, de um livro, de uma teoria, de uma ciência, de uma palestra, de um fato, tá? Então ela tem como base a moral e os bons costumes. Bem, trouxe alguns exemplos de regulamentação facultativa, né? Por exemplo, quando o gestor, né, de uma empresa, ele adota práticas para incentivar a participação de todos os stakeholders nas decisões da empresa. Eu sou obrigado a deixar, por exemplo, um funcionário, vamos imaginar um funcionário do chão de fábrica, participar do processo decisório da empresa? Eu sou obrigado a fazer isso? Claro que eu não sou obrigado, mas eu posso? Claro que eu posso. Eu posso criar mecanismos na empresa, internos, para que todos possam contribuir, participar da opinião, da sugestão sobre o bom andamento da empresa e sobre as estratégias a serem adotadas pelo conselho de administração, tá? Então, quando um gestor cria mecanismos para isso, ele está, então, adotando uma prática que não é obrigatória, né, uma prática facultativa, pensando aí na moral, nos bons costumes, na boa prática de governança. E, por outro lado, um exemplo de compulsória é o estrito cumprimento à legislação nacional, né? Então, por exemplo, como nós demos o exemplo da B3, né, nós vamos falar de novo na revisão, se você quiser estar listado no novo mercado, você tem que seguir a legislação não só nacional, inclusive, né, mas também algumas regras que a própria B3 vai exigir como normativa contábil internacional, tá bom? Avançamos para a nossa aula 4, onde nós começamos fazendo a distinção das pessoas jurídicas de direito público e privado. Como a gente já sabe que já foi campo de estudo de vocês já estudaram isso, a gente simplesmente retoma aí com vocês, né, a distinção disso. Por quê? Para separar para vocês, para retomar com vocês, o que são as pessoas jurídicas de direito público. Porque o nosso campo de estudo, na nossa disciplina, vão ser as pessoas jurídicas de direito privado, conquanto a gente estuda na gestão pública e cenário político, direito administrativo, as pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Então, as pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, interno, as pessoas da administração direta e indireta, né? Administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e indireta, né? As autarquias, entidades de caráter público, empresas públicas no geral, tá? E pessoa jurídica de direito público externo, governos, nações estrangeiras, um exemplo aqui de organismo internacional é a Santa Sé e todos os demais organismos internacionais. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, identificar quando se trata quando a gente está falando de gestão pública ou gestão privada. Então, para identificar a gestão pública, eu consigo identificar por um dos elementos da sua trilogia. Então, se é uma ação que parte de um órgão público, já se enquadra como gestão pública. Se ela parte de um órgão privado, mas ela é realizada por um agente público, também é gestão pública. Se ela parte de um órgão privado, de um agente privado, mas exercendo uma função pública privativa, né, uma função que é privativa do poder público, também é gestão pública. Beleza? Então, o inverso também. Então, se eu tenho um órgão privado exercendo uma função privada, mas por um agente público, gestão pública. Beleza? Bom, então, nós trouxemos, né, falamos aqui citamos algumas legislações da administração pública para vocês, mas lembrando que o foco não é esse na nossa disciplina. Então, o que é interessante aqui para nós? Nas instituições privadas, nacionais, né, o que eu destaquei para vocês? A legislação brasileira, pessoal, se aplica a todos os tipos societários que estão implementados no nosso país. Então, toda empresa, né, seja MEI, seja empresa de pequeno porte, seja a EIRELI limitada ou sociedade aberta, em todas elas se aplica a legislação brasileira. Contudo, as sociedades de capital aberto, sociedades abertas, né, que possuem capital inscrito em bolsa, se elas quiserem, por exemplo, abrir ações numa bolsa internacional, vamos dar o exemplo aqui da Nasdaq, então, além de seguir as regras, se ela é brasileira e quer
fazer um processo de IPO, para ter também a sua inscrição na Bolsa de Valores de Nova York, além de seguir as regras nacionais brasileiras, é também imprescindível que ela siga as normas internacionais, isso de forma compulsória, tá? Então, as sociedades de capital aberto, com inscrição numa Bolsa de Valores estrangeira, elas têm dupla responsabilidade. Elas têm que seguir compulsoriamente a legislação brasileira, né, que é da sua origem, mais a legislação internacional, na qual ela quer inscrever as suas ações, no caso aí as normas norte-americanas ou de Nova York, se for na Nasdaq, beleza? Trouxemos alguns exemplos de regulamentações compulsórias nacionais, né? Destaco sempre o IBGC, que é onde a gente vai concentrar esforços, né? Mas também a lei anticorrupção, a cartilha da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a cartilha de novo mercado da B3, as políticas e estatutos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES, e o manual da Petros, né? A Petros, que é um fundo de pensão, então eu trago ela como um exemplo que é importante, de acordo com o seu comportamento, com a sua atividade empresarial, você pode se valer dessas legislações, beleza? A gente destacou então o código do IBGC, né, dizendo que o seu objetivo principal aí, né, quanto à governança é indicar os bons caminhos para uma governança corporativa robusta, né? A primeira coisa é como que isso se divide, né? O código do IBGC vai dizer para a gente que minimamente eu tenho que regulamentar 5 áreas, né, os setores do meu negócio, que vai desde a propriedade até o conselho fiscal, são esses 5 primeiros, e eu preciso também regulamentar todo o preceito da ética corporativa e dos conflitos de interesse, né, de como a gente deve conduzir os conflitos de interesse no dia a dia da empresa. Então, nós temos 5 órgãos que nós estudamos um a um, e depois como que faz a regulamentação da ética e dos conflitos de interesse no dia a dia da empresa. O primeiro dos órgãos é a propriedade, né, que são os donos, tá? Os donos do capital, os donos do negócio. Esses são os primeiros a serem impactados pela boa governança, porque eles devem ter funções e atribuições limitadas, normatizadas pela legislação, pelo regulamento interno da empresa, tá? Algumas sugestões, por exemplo, cada ação um voto, né, para que não tenha privilégios entre os sócios, entre os donos. Então, o sócio majoritário vai ter o mesmo valor de voto do minoritário, né? Dar opção de venda, né, o tag along aos minoritários, né? Fechamento de capital com oferta interna. Então, quando eu vou fazer uma venda externa da minha empresa, das minhas ações, que eu abra sempre para que os minoritários também possam ter acesso a essas ações. Combater as informações privilegiadas, não, né, permitir de forma alguma que sócio utilize de informação privilegiada. E instituir um conselho de família, né, pessoal? Nas empresas é natural que muitas delas originaram em famílias, então elas passam por tradição, né, por herança, para os filhos e parentes daquela família. Então é normal que hajam problemas particulares entre os familiares. Contudo, isso vai interferir diretamente na atividade da empresa. Então, o que a boa governança vai dizer? A gente sabe que vai acontecer. Então, que se forme um conselho de família, para que toda situação que seja particular no que diz respeito aos membros da família, sobre a herança, sobre quem vai ficar com o quê, que seja discutido dentro de um conselho de família, para que isso não seja atribuído ao conselho de administração ou aos diretores, que não devem interferir nisso. Tá? Isso não tem nada a ver com o dia a dia da empresa. Tá? O sócio que vende, a herança vai passar para os filhos, enfim, né, para os dependentes, independentemente da intenção dos diretores, beleza? Ou do conselho de administração. Tá? Dando continuidade, entramos na nossa aula 5, nós falamos também do conselho de administração, onde, além de ser implementado, sugere-se que ele seja o responsável por definir as estratégias da empresa. O conselho de administração, pessoal, não conduz a atividade do dia a dia, quem faz isso são os diretores, né? O conselho de administração cuida das atividades estratégicas da empresa, elegem ou demitem os principais executivos, definem remunerações, fiscalizam, escolhem as auditorias, convocam assembleias. Tá? Características importantes do conselho: ter uma separação clara entre conselheiro e diretor, não confundir essas coisas. Diretor é diretor, ele executa atividades, e o conselho ele cria, ele desenvolve, ele planeja estrategicamente as atividades. O conselho deve ser diversificado, com qualificações diferentes, experiências diferentes.
ser composto em número ímpar para evitar que haja necessidade de um conselheiro ter voto de Minerva, né, ter mais poder do que os demais. Então faz em número ímpar para que tudo aquilo que for decidido possa ter sempre votos ganhadores, tá, num empate. Maioria de conselheiros independentes, então evitar que os conselheiros sejam em sua maioria indicados pelos sócios, por exemplo, tá? Isso deve ser evitado totalmente. Pode ter? Pode. Eu posso pôr no meu regulamento que o sócio vai poder indicar um conselheiro, né? 2 conselheiros de acordo com o número que você tem, mas isso jamais pode ser maioria, tá bom? Mandato de 1 ano, caso o sócio tenha interesse em criar uma regulamentação de reeleição, é possível, mas deve ser bem regulamentada. Reuniões, pessoal, você não pode ter reunião diária, porque senão eu assumo a função do diretor, tá? Então reuniões aí no máximo uma vez por mês, tá? E avaliação anual, tanto dos conselheiros, né, eles mesmos serem avaliados pelos demais, como eles avaliarem os demais órgãos. A diretoria, então, aquela responsável por, de fato, executar as atividades da empresa, garantir o cumprimento daquilo que foi determinado lá pelo conselho, tá? Então, ela vai fazer a escolha dos administradores, do dia a dia, tem o dever de prestação de contas e fazer toda a gestão operacional, de forma ética, legal e, é claro, eficiente para o bom andamento econômico, da atividade econômica da empresa, tá? A auditoria, né, pessoal, que é um órgão, pode ser interno ou externo, mas é um organismo de apoio, de monitoramento, tá? Uma auditoria séria, uma auditoria competente, não é aquela que visa punir funcionários. Auditoria competente, auditoria séria, é aquela que visa monitorar e recomendar, criar mecanismos, pensar mecanismos de aperfeiçoamento dos controles, beleza? O auditor punitivista não serve mais, não existe, ou então individual, quando a auditoria fica na mão de uma pessoa que, de acordo com o seu entendimento, com a sua moral e o seu costume, com o seu padrão de certo e errado, pega uma caderneta e anota, né? É o que os funcionários têm medo do auditor, porque essa auditoria é uma auditoria fajuta, gente, auditoria séria, ela é colegiada, tá? A opinião de ninguém importa, nem no auditor, nem no conselho fiscal, não me importa a opinião das pessoas. Hoje a governança pede uma condução técnica das atividades, você extrair a informação. Então, quando a responsabilidade da auditoria está na mão de uma pessoa, já demonstra a fragilidade disso. É uma auditoria totalmente dependente, né, que tem interferência direta dos sócios, tá bom? Então, algumas características dessa auditoria, pode ser interna ou externa, desde que ela seja independente, tá? Então, a auditoria, o fato dela ser terceirizada, ser externa, não dá mais valor para ela, tá? Não significa nada disso, o importante é que seja independente, seja interna ou externa. Ela seja baseada na matriz de risco implementada pelo conselho de administração, não pelo que o auditor quer, não pelo que ele pensa, não porque o sócio falou para ele, dá uma olhada para ver se aquilo está acontecendo do jeito que eu quero. Isso não importa, tá? Isso é ultrapassado, é coisa de empresa pequena, coisa de quem em breve vai sair do mercado porque não vai dar conta do recado, beleza? Ou se sustenta por outros motivos, se sustenta por ter produto barato, se sustenta por ter, enfim, produto de excelente qualidade, enfim, mas a atividade, então, do auditor, ela é baseada na matriz de risco feito pelo colegiado, né, pelo conselho de administração, e também deve ser um colegiado da própria auditoria, tá? Para não haver parcialidade. O conselho fiscal tem uma função diferente da auditoria, em que pese a sua formação tem que seguir as mesmas regras, né, pessoal? Mais uma vez, o fiscal, ele não é o fiscal fajuto, é aquele que passa ali e anota e acabou, né? Eu acho que isso não está certo, eu acho que isso está errado. Isso é frágil, isso já era. O fiscal real, o fiscal de uma boa governança corporativa, né? Ele primeiro não é um conselho e ele segue a matriz de risco, assim como a auditoria, tá? Ele deve seguir uma matriz de risco, verificar se há o descumprimento de alguma norma dentro da empresa e fazer o reporte devido aos sócios, para que aí sim os sócios, junto com a auditoria, talvez possam rever, possam entender melhor os processos e revitalizar, criar processos mais condizentes com a atividade prática. Beleza? Então, algumas características, pode ser permanente ou não, né? O conselho fiscal ele pode ser permanente ou ele pode ser instaurado de acordo com a necessidade. Ele deve fiscalizar, não é o chão de fábrica, gente. O fiscal fiscaliza primeiro o administrador, primeiro ele fiscaliza o diretor, o conselho de administração, os sócios, para depois ele fiscalizar o chão de fábrica, que é o que vai ter menos impacto no negócio. Beleza? A ação deles é individual. Então, o conselho fiscal ele não precisa pedir bênção para ninguém para reportar.
mas deve ser um colegiado, tá? Devem ter garantias de estabilidade para que ele possa, de fato, reportar irregularidades, né? E a partir de relatórios esses que vão estar regulamentados no estatuto a partir da matriz de risco. A ética corporativa, né, pessoal, são aquelas práticas que vão muito além da legislação, são os valores da empresa, né? Então a gente tem que ler com muito carinho a missão, visão e valores da empresa e escrever com muito carinho também, né? Sob pena da gente discutir se o descumprimento dos valores que estão escritos, aqueles lindos e maravilhosos valores que as empresas adoram escrever nos seus portfólios, nos seus sites, né, implementar na junta comercial, será que isso está sendo seguido? Tem força normativa, pessoal, tá? Tem força normativa. A gente coloca lá que as pessoas são o mais importante daquela empresa, e você vai ver na prática, as pessoas estão sem equipamento de proteção individual, estão não estão recebendo o salário corretamente, estão batendo ponto e tendo que voltar a trabalhar, tá, pessoal? Então, deve-se tomar muito cuidado com isso. O valor é algo sério, tem força normativa. O que a gente deve observar na ética? Os princípios e valores, né? Adotar sistemas de gerenciamento de risco, políticas, que é o que nós vamos falar na sequência, ter procedimentos e normas internas que regulamentam a ética. A ética não é solto, não é de acordo com a cabeça do sócio, não. Tem que estar regulamentado, tá? De forma a prevenir e mitigar práticas imorais, práticas de má fé. E como que a gente deve regulamentar isso tudo, né, diante da ética e quando há conflitos de interesse na empresa? Eu trouxe para vocês, nós não vamos falar sobre todos, né, mas eu trouxe aí uma relação para vocês. Vocês devem garantir que o teu regulamento de governança corporativa adote todos esses elementos. Tá? Todos eles. Eu trouxe 10, que eu acho que são básicos, principais. Você deve ter um código de conduta, deve regulamentar o seu canal de denúncias, o comitê de conduta, uma regulamentação sobre os conflitos de interesse, uma regulamentação sobre a conduta na transação entre partes relacionadas, regulamentação sobre o uso de informação privilegiada, políticas de negociação de ações, política de divulgação de informações, política de contribuição e doação, e política de prevenção e detecção de ato ilícito, que é a política de compliance, política de integridade. Beleza, pessoal? Vocês devem minimamente observar e regulamentar cada um desses setores. Álvaro, mas você não está trazendo, por que você não deixa pronto para nós? Deixa aí postado, né, na nuvem, um material já pronto, com um código de conduta pronto, um comitê, as TPRs, como que deve ser a conduta. Pessoal, isso tem que ser feito de forma cirúrgica, de acordo com a atividade da empresa. Você precisa conhecer o negócio a fundo, missão, visão, valores, as práticas do dia a dia, cultura interna, para poder criar da melhor forma a regulamentação de compliance, beleza? Como exemplo, né, de boa governança, como exemplo, eu trouxe para vocês aí, para deixar exemplificado, né, como que se aplica hoje em dia a governança corporativa, a classificação da B3. A B3 hoje classifica as empresas em 3 níveis de governança. 4, né? Tem o primeiro nível, que seria o Bovespa+, né? Que já é uma herança da Bovespa, mas ela classifica em 3 grandes níveis, que é o nível 1, nível 2 e novo mercado, né? Então, as empresas que estão hoje listadas como novo mercado são consideradas aquela com mais alto nível de governança corporativa, beleza? Então, depois, quem quiser, o slide disponível para vocês está todo hiperlinkado, tá, gente? Vocês podem acessar todos esses índices, principalmente aqueles que têm interesse em investimentos, né? Vale muito a pena para você verificar as empresas de acordo com o seu nível de participação, quais são consideradas as melhores, né? No caso aqui, o IGC-NM é o índice de governança entre as empresas de novo mercado, tá? Então, entrem, consultem, vai ser interessante. Beleza, pessoal? Daí, a gente entra então na nossa aula 7, começamos a falar sobre compliance, tá bom? Vou fazer um intervalo, já retorno na sequência.